Não. O vizinho de vez em quando faz um barulho aqui. Agora, oficialmente, gravando a moda da Opa. casa, mais uma noite, mais um encontro, grupo de psicanálise que tem por objetivo trazer várias falas, vários saberes e que acabam por nos enriquecer, porque a psicanálise se faz disso de transmissão, e transmissão é sempre uma troca e uma construção. E hoje o nosso convidado nos dá a honra de sua presença é o Marcelo Alves, além de um grande amigo, porque eu tenho amigos maravilhosos, amigos maravilhosos. É psicanalista, é terapeuta. Marcelo poderá falar mais sobre o caminho dele, como ele chega até aqui, mas ele tem um estudo profundo e prática clínica com a adicção e com a compulsão. Eu deixaria que ele fale mais sobre isso, porque é de um lugar que ele tem conhecimento, e tem vivência, e tem experiência, e tempo de clínica, que é muito importante. Hoje, a proposta é, para além dele trazer o conhecimento que ele já tem e que fala de si, trazer e nos apresentar Juliano Moreira. Pasmem vocês, que se fala muito em saúde mental, e estamos numa época em que se fala muito em saúde mental e o nome de Juliano Moreira não aparece. E hoje nós entenderemos por que Juliano Moreira não aparece. Marcelo, satisfação imensa em recebê-lo. A casa é sua e agora a palavra também é sua. Divirta-se, meu amigo. Bom, gente, boa noite. Agradecer a Gi pelo convite, pela confiança e agradecer vocês por estarem aqui para a gente fazer essa troca. Eu sou Marcelo Alves, eu sou aqui do Rio de Janeiro, eu tenho 56 anos, vim parar nessa coisa de saúde mental porque eu tive uma longa experiência com o uso, o abuso, o consumo e como desdobramento ser portador dessa doença chamada dependência química, que é uma doença psiquiátrica. É, e aí eu vim parar na psicanálise porque quando eu começo isso, lá atrás, eu já estou aí com, em dezembro, eu vou fazer 15 anos que eu estou cuidando dessa doença. Tá? E aqui eu quero deixar registrado que eu não estou dizendo que as outras abordagens não sirvam. Elas são tão importantes quanto qualquer outra. Elas são muito importantes. Só que quando eu começo a me aprofundar, eu entendia, eu falava assim, mas não tem só isso. Precisa de mais alguma coisa. E aí eu venho para a psicanálise. Né? Então, eu sou terapeuta em dependência química, terapeuta de família de pessoas, né, portadoras da dependência química. E aí, nisso, você acaba tendo que ser um mediador de conflito, sendo um educador social. E aí eu venho para a psicanálise. Então, eu tenho aí uns 14 para 15 anos nessa questão da saúde mental. E aí, por que eu quis falar de Juliano Moreira? Por que eu quero falar de Juliano Moreira? Porque qual é a intenção? O tema está aí, né? Psicanálise, educação e a contemporaneidade. E aí eu quero convidar vocês para nós tentarmos fazer um exercício partindo da leitura de um livro
que são as impressões de uma viagem ao Japão. Esse livro é de 1928, né? Foi quando o Juliano esteve no Japão e também um paciente que ele teve, que eu descobri, e olha o que o paciente diz sobre o profissional. Isso aqui é muito interessante que ele fala. Eu botei anotado aqui, ele diz assim, ó, fui levado à presença do doutor Juliano, que me tratou maravilhosamente bem, com ternura, não me fez crítica, permitiu que sentasse ao lado dele, perguntou onde eu queria ficar, e logo em seguida ele foi para lá. Então a gente tem aqui o depoimento de um paciente. E aí a primeira pergunta vai aqui. O que um paciente, um cliente, um analisante, um analisando, qual o comentário que ele faria sobre cada um que está aqui? O que ele falaria? Então, eu começo por aqui. Então, eu tenho o relato desse paciente e esse livro. Que eu percebi que esse livro ele é muito atual. Ele é muito atual. Porque vamos entender quem é esse Juliano Moreira? Porque a gente está falando do Juliano Moreira, já esse acadêmico, esse psiquiatra, não é? Está falando desse sujeito. Mas vamos pegar esse Juliano Moreira, essa criança, que aos 14 anos ele vai para a universidade. E onde entra a educação nessa história, Marcelo? A trajetória do Juliano, e a gente vai perceber isso durante esse nosso bate-papo aqui, que eu vou querer escutar vocês, a própria trajetória do Juliano já desfaz todas as teses pseudocientíficas de exclusão racial. Por quê? Ele é filho de um português com uma ex-escravizada. Mas veio o detalhe. Qual é o detalhe? O padrinho dele, que era da Universidade da Bahia, percebe a genialidade desse garoto. E faz o quê? Nesse processo de observação, diz assim, esse menino tem futuro. E o padrinho dele, que faço questão aqui de citar o nome dele, Luiz Adriano Alves de Lima, Gordilho, que era o barão de Itapuã, ele vai custear ensino preparatório, vai dar uma educação de qualidade para o Juliano Moreira. Aí mais uma pergunta. Será que se o Juliano Moreira não tivesse tido acesso a essa educação de qualidade, ele se tornaria o Juliano Moreira? Que nós hoje estamos falando aqui, e que é um personagem da história brasileira esquecido no campo da saúde mental, no Brasil. E aí, eu preciso pontuar que o Juliano foi o primeiro brasileiro a ler Freud no alemão e aplicar as técnicas psicanalíticas na sua própria clínica. Ele não leu
e descartou. O que ele faz? Ele não só aplica a técnica, como ele também faz o quê? Ele incentiva os seus alunos a lerem Freud. Então, ele foi o primeiro professor da disciplina de psicanálise no Brasil. E aí, se a gente pegar a história do movimento psicanalítico brasileiro, há possibilidade de se falar numa psicanálise brasileira sem Juliano Moreira? Essa é uma outra pergunta. Vocês veem que o que eu estou trazendo para vocês são perguntas a partir das minhas pesquisas, que inclusive depois a Gi vai liberar o material para todo mundo aí, tá? Para que depois vocês confiram e se quiser trocar uma ideia depois, pode pegar o meu contato com a Gi sem problema nenhum. E aí, essa educação de qualidade, na minha percepção, é o grande diferencial. É o grande diferencial para o Juliano se tornar quem ele é. E vocês percebam que esse paciente que faz esse comentário, como que ele traz, como ele descreve o Juliano? Um cara que é amoroso, que é empático, que está nesse lugar de escuta e não de julgamento, que isso é muito importante para o psicanalista. Ele não coloca que ele poderia, como sendo psiquiatra, colocar o tratamento todo numa caixa, né? O que é para um é para todo mundo, vamos tratar todos iguais. E ele não faz isso, tá? Esse é o primeiro ponto. E o Juliano, quando vocês tiverem acesso a esse livro traz uma grata surpresa, o Impressões de Viagem ao Japão, que ele é do Dr. Valdemar, e a segunda parte do livro, que parece um roteiro de viagem, e às vezes um roteiro de viagem ele pode trazer um arcabouço teórico muito bom, muito grande. Inclusive, sugiro a vocês, quem quiser, pode adquirir esse livro aqui. Aqui tem muita coisa de viagem, né? As viagens que o Freud fez, onde muitos conceitos psicanalíticos foram elaborados a partir dessa viagem, tá? E essa segunda parte, num tempo tão polarizado, esse nosso, tem um fato interessante, né? Uns podem querer colocar o Juliano como negro, outros como mestiço, mas a finalidade não é entrar nesse debate. A finalidade é tentar mostrar um pouco desse sujeito, saindo do radicalismo. Ele teve um problema muito sério de tuberculose. E aí o que acontece? Ele se casa com uma alemã, uma enfermeira, né? Augusta. Augusta Peik, eu não sei se a pronúncia está correta no alemão, e eles se conhecem lá no Egito, né? Cidade do Cairo, e eles se casam, essa coisa toda. E aí tem uma coisa que eu penso assim que é muito interessante, né? Ela não é só a esposa do Juliano Moreira. Ela se torna ali uma parceira desse
desse médico, e ela vai estar no lugar de escritora e cronista. Esse livro, Impressões de uma Viagem ao Japão, em 1928, a segunda parte toda do livro é escrita por ela. Ela escreve a segunda parte do livro. E por que eu estou dizendo isso? Aquela época que você tem uma sociedade machista, você tem um homem ali que divide a tarefa com essa companheira, né? Que é um exercício difícil. Vocês conseguem enxergar o alcance que o Luiz Adriano, o padrinho dele, teve em relação a esse sujeito? Né? Pô, um sujeito mestiço ali, sendo filho de uma ex-escravizada, de um homem branco, português, mas que não foi atravessado de forma violenta, por esse machismo que existia na época. Pode aparecer aqueles que eu já escutei muito isso. Por que um homem preto tem que casar? Olha só, isso para um psicanalista é muito perigoso. Porque tinha que... Por que não escolhe uma mulher preta como se nós tivéssemos condições, e aí a fala enquanto psicanalista, de sermos senhores da nossa casa? E nós não somos. Aí você pode me dizer, Marcelo, mas pode ter isso de forma inconsciente. Tá. Mas nós temos que ter cuidado, e quando eu digo nós, isso começa por mim, e aqui eu estou assumindo bem um discurso que o Lacan diz que todo psicanalista deve assumir. Eu estou vendo várias psicanalistas e psicanalistas aqui. Quando nós falamos para psicanalistas, nós temos sim que assumir esse lugar do mestre. Isso foi um tema, inclusive, do terceiro Congresso Brasileiro de Psicanálise. Isso está lá no livro do Escritos do Lacan. E o Marco Antônio Coutinho Jorge faz um comentário, porque ele estava presente no terceiro Congresso. Tá? Então, o que é isso? É a responsabilidade com aquilo que a gente está trazendo, que está tentando mostrar. Eu não posso chegar aqui e jogar uma coisa para vocês e não colocar uma fonte, tá certo? Porque senão a gente cai numa argumentação que não vai encontrar um fundamento dentro da teoria psicanalítica. Porque Juliano Moreira, sendo psiquiatra, ele aplica a psicanálise na sua clínica. O psicanalista... o psicanalista tem que ser psiquiatra, Marcelo? Não, Freud não disse isso. Mas será que não tem uma relevância que um psicanalista conheça um pouco da questão não só do sofrimento psíquico, mas do transtorno mental, da psiquiatria, até para que quando aconteça dele receber
esse cliente, olha, gente, eu uso o termo cliente porque, como eu venho desse campo de psiquiatria e sou fã de Juliano Moreira e também de Nise da Silveira, então eu gosto dessa expressão cliente, porque o sujeito, quando nos procura, e eles estão nos pagando, tá certo? E a ideia é que haja a solução do problema. Essa é a ideia, tá? E essa mulher, ela, ela foi tão importante na vida do Juliano, e eu quis trazer esse livro, porque não é alguém, e não que eu esteja desmerecendo, mas é um relato histórico. É alguém que conviveu ali com ele e que está sendo fiel no seu relato. E eu estava conversando com a Gi outro dia, eu lendo Juliano Moreira, eu percebi que ele não era um sujeito panfletário. Eu disse até para a Gi que eu adotei essa palavra, né? Adotei. Achei interessante. E o que é panfletário? No final, eu vou dizer para vocês o que é essa panfletagem dentro da minha percepção. Esse livro, quem vocês vão terão acesso, ele me trouxe essa possibilidade de encontrar esse intelectual brasileiro que ele era comprometido com uma... Ele era comprometido com a crítica, sabe? De tentar explicar, simplificadamente, aquilo que não há possibilidade. Que é o que o próprio Freud fez lá atrás, dentro do campo psicanalítico. O Juliano faz isso dentro do campo da psiquiatria e muito influenciado pelo Freud, tá? O Juliano, que vem num período de uma ascensão muito grande, né, das teorias eugenistas, ele, ah, ele escolhe um papel diferente para poder lidar com isso que acontece. Ele critica o colonialismo, ele critica essas teorias, mas ele faz isso de uma forma diferente. Ele, porque veja, dadas as devidas proporções, o povo japonês sofria o mesmo tipo de preconceito. Claro que lá não havia, o preconceito não era fundamentado na cor, mas no território, tá certo? E o Juliano, o que é que faz? Ele parte para o Japão. Por quê? A produção científica europeia atacava a população do continente africano, mas também lá na Ásia, nos japoneses. E o Juliano decide ir para o Japão. E aí
ele, sendo esse homem que traz essa marca, né, de um território em que a ancestralidade por parte da sua mãe sofreu o que sofreu, ele entra num processo reflexivo. E quando ele chega no Japão, eu fiz uma anotação aqui, deixa eu ver se eu para que eu não fale algo fora do que está escrito. Só um minuto aqui, gente, porque tem tanta coisa que eu escrevo. Ah, ele coloca assim, ó. Olha o motivo aqui muito interessante. Eu já falei da educação e da psicanálise, trazendo esse contexto de quem Juliano Moreira é. E eu já falei dessa parceira dele, e aí estou falando desse racismo científico. E aí ele pega, quando ele chega no Japão, o Juliano ele não vai com aquilo que ele havia escutado sobre essas teorias, porque ele já tinha começado a mudar esse olhar aqui no Brasil. E quando ele assume aqui o Hospital dos Alienados, o que ele faz? A primeira coisa que ele faz, ele vai abolir a camisa de força e ele vai tirar as grades. Olha, Juliano Moreira já estava pensando em reforma psiquiátrica, luta antimanicomial, no início do século passado. E aí, esse Japão como objeto de pesquisa, ele percebe o quê? Ele percebe que o Japão já tinha deixado grande parte daquela influência do feudalismo para trás, tá? E houve uma transformação. Que tipo de transformação? Tem uma estrutura política, e aí aqui, gente, eu quero deixar claro que eu estou falando da política, a política no sentido nobre a qual Freud se referia. Eu não estou falando de uma política partidária, não estou falando de um politiqueiro, de uma politicagem, eu não estou falando de um populista, eu estou falando de política, tá? De uma estrutura política, uma estrutura militar, educacional, industrial. Ele chega lá e vê o que o Japão, porque ele escutava as coisas. Ora, a gente está falando do homem que leu Freud no alemão, logo de início. A gente não pode esquecer esse detalhe, tá? E aí, ele chega lá e ele encontra uma questão de um paradoxo. Ué, como é que uma nação asiática consegue alcançar esse patamar de desenvolvimento científico, tecnológico, sem reproduzir, olha que interessante, de forma integral, todo o modelo cultural europeu? Aí o Juliano, nesse livro, que vocês terão acesso, vocês vão receber. Olha a resposta do Juliano. Investimento em educação, uma disciplina social, uma organização institucional, valorização do conhecimento científico e compromisso coletivo com o desenvolvimento nacional. Olha, tudo isso está dentro do arcabouço do Juliano Moreira. Não é uma coisa aleatória, foi objeto de pesquisa. Ele não estava ali querendo agradar um nicho, um público.
Não, ele estava ali olhando para o sujeito e dizer assim: olha, a Ana Heller precisa de material para produzir arte. Não, então a gente precisa fornecer para a Ana Heller esse material para que ela produza arte, para que ela exista, para que ela possa se tornar sujeita, né? Sem esse policiamento subjetivo. Não há um policiamento sobre isso. Ainda que ele vai falar lá dessa organização social, mas é uma organização social que atenda a todos. Que todas, todos, enfim, a população de um país. Ele não está fazendo assim, ele não tá colocando nem questão de gênero aqui, porque como o grande intelectual que ele era, não farei tal afirmação, porque serei leviano, mas será que houve ali um contato com ele de alguma forma? Porque se ele escuta falar do Japão lá, será que ele escutou falar da Revolução Russa? Né? Porque nós aqui no Brasil nós ainda não resolvemos a questão dos corpos dissidentes, né? Da questão do feminino, de ter direito sobre o seu próprio corpo, e nós tivemos isso na Revolução Russa, lá, que termina em 1918. Então, olha a capacidade de articulação desse sujeito, tá? E aí, como que o Juliano ele enfrentava esse colonialismo vindo da Europa? Quando vocês tiverem acesso ao livro, o texto dele, e aí vem a palavra que eu adotei, você vai perceber. E se você pegar outros escritos, tá? Mas aí você precisa pegar escrito dele. Não é o que às vezes a pessoa que hoje, vou usar aqui a metáfora, hoje nós estamos aqui, está sendo gravado. Aí alguém pega um recorte do que eu estou falando e joga lá. Né? Não é alguém que pegou um recorte e ele interpreta daquela forma e aí joga que o Juliano está falando aquilo. E o que eu estou trazendo para a gente dialogar aqui, argumentar, é um livro que foi escrito por duas pessoas e julgo eu que a pessoa mais importante desse livro que traz o relato é a esposa do Juliano Moreira, tá? Então, o Juliano, ele apresenta um Japão, quando ele chega lá, que ele encontra aquilo, é um Japão que não condiz com o que a Europa informava sobre esse povo, tá? Ele, 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 ele mostra a autonomia intelectual dos japoneses, tá? Então, acredito que eu já falei bastante, e eu gosto sempre da participação de todos. E aí, dentro disso tudo que eu trouxe para nós aqui, eu vou dizer para vocês o que eu penso, tá? O que eu penso? Que o Juliano ele está nos convidando a substituir esse olhar colonial pelo olhar do encontro. Esse olhar do, dessa coisa coletiva, que é importante, mas no processo de escuta é o olhar do encontro. Substitui essa hierarquia pelo diálogo. Tá?
a certeza pela curiosidade. Isso é um ponto. E, para mim, isso são lições que são extremamente relevantes e muito atuais para o campo das ciências humanas, para a saúde mental e qualquer projeto que envolva o ser humano, se o projeto estiver comprometido, está dentro desse contexto. E aí, aqui, como eu gostei tanto dessa palavra panfletário, eu escrevi o seguinte. Depois eu vou subir até... Estava comentando com a Ana, uma amiga querida, e que a gente está sempre junto, trocando. Agora ela está um pouquinho distante, que agora ela está na França, né? Que maravilha! Eu escrevi o seguinte: um psicanalista não precisa ser panfletário no sentido político-partidário em sua praxe para que a sua atuação clínica seja política. Basta apenas ser ético. Do contrário, ele é apenas mais um politiqueiro e suas politicagens. Então, eu gostaria que nós fizéssemos esse exercício de vamos trazer Juliano Moreira para o tempo presente. E aí, tem gente da educação aqui, tem pais, mães. O que vocês pensam sobre o Juliano Moreira olhando para o cenário da psicanálise no Brasil hoje? Eu quero escutar vocês. Essa é a primeira, tá? Depois eu vou fazer mais umas 2 ou 3 perguntas aqui. Como que vocês acham que o Juliano olharia para esse cenário hoje? Eu acho que ele pensaria que ele está numa terapia de vidas passadas. Ótimo, muito interessante, né? E aí, gente? Ninguém quer perguntar nada, não teve uma curiosidade? Se vocês se manifestarem, eu tenho uma coleçãozinha aqui. Eu vou Eu fazer quero, uma só para eu, dar eu, chance de vocês eu falarem. quero, eu quero escutar vocês até para que a gente possa dialogar, tá? Porque foi o que eu disse. Eu estou partindo de um ponto. Eu não peguei vários, eu estou pegando uma experiência de psicanálise, educação e o tempo presente. Vamos tentar fazer esse exercício, porque será que faz sentido para vocês que esse exercício é o mesmo que o analista precisa fazer quando tem alguém na sua frente? O que vocês acham? O que vocês pensam sobre isso? Fala, Aninha. Boa noite, gente. Marcelo, adoro te ouvir sempre. Gosto da forma como você faz essa construção e fiquei provocada por algumas coisas que você disse na ordem. Assim, você começa lá falando desse paciente e você fala sobre alguma educação. E isso me lembra algumas conversas que a gente tem sobre o texto do Freud sobre a orientação ao jovem terapeuta, onde ele diz que alguma educação é necessária, mas que a gente não deva transformar o outro em nós, que isso é violência, ponto. Isso está escrito lá. E que essa educação, na verdade, é fornecer, caso seja o caso de se fornecer, ferramentas suficientes para que a gente possa construir alguma coisa para ser desconstruída, né? Para que ela não exista, na verdade. E aí você fala sobre essa chegada dele, quando você fala sobre a ancestralidade da mãe, imediatamente o meu inconsciente também ouviu sobre a ancestralidade do próprio Japão,
né? Então, como o processo de escuta e de olhar o outro, assim como o do próprio Freud, é a sua própria travessia, né? Então, talvez na dureza de não ter quem escutasse, né? Eram descobertas, eram princípios, a travessia para um outro lugar que é também um lugar estrangeiro que pode ser tão espelho de nós, né? Tão comum a nós. E gosto muito dessa coisa que você falou sobre o policiamento da subjetividade. Isso fez muito sentido e eu acho que, por enquanto... Ah, e quando ele fala sobre uma população, né, um tratamento para uma população inteira, isso engloba todos, né? Uma política pública seria muito interessante, como a Sabina Spielheim conseguiu fazer na Rússia, né? Foi a única mulher que conseguiu estabelecer uma clínica pública, que também não é falada, também é uma mulher ali que está silenciada, foi Sabina Spielheim, né? Então, a gente esquece de muitas pessoas quando se apresenta o discurso pronto. Então, por que ele chega ao Japão e não era aquilo? Por causa da notícia, do cinema, da construção dessa hermenêutica, dessa semiótica e desses símbolos. Amigo, adoro te ouvir, então deixo aí também as minhas provocações. Ah, obrigado, você é uma querida. É exatamente o que eu falei sobre o recorte. Você transforma uma mentira em verdade. E aí alguém compra aquela ideia. Né? E ele faz esse movimento de que, bom, estão dizendo isso. Eu quero ir lá pesquisar sobre isso. E ele vai para o Japão, e é um trabalho bem antropológico. Ele não vai lá para mudar nada, ele não vai lá para fazer crítica de nada, ele vai lá para ele observar. Né? A ciência, isso é do campo das ciências sociais, antropologia. Então, ele não vai lá para dizer se está certo, se está errado, para aquele povo, para aquela cultura. Ele vai lá como um pesquisador. Por que ele vai lá? Pela curiosidade. Mas a gente não pode esquecer que o Juliano Moreira ele é afetado pela possibilidade de adquirir conhecimento, cultura, o poder da educação. Então, ele vai lá e ele constata que, tipo assim, de fato, eles hoje estão assim porque houve um investimento em educação. Então, ele não está no achismo, ele está ali, ele constata, ele vai lá e é aquela coisa de, sabe, de escutar. Eu estou escutando aqui, estou escutando. Eu, tô, eu estou vendo, eu estou perguntando. Ele não foi lá com a certeza de que era o que ele escutou. Ele poderia ter chegado lá e ter sido verdade? Poderia. Mas essa questão da inferioridade racial, ele já tinha consciência que isso não fazia sentido. Porque ele, ele, ele é filho de uma ex-escravizada que era doméstica. A mãe dele falece quando ele tinha 13 anos. Tá certo? Então, opa, não. Se eu, que sou um homem mestiço, não sou inferior, talvez esse pessoal do Japão não seja. Então, esse livro, que ele se parece com um diário de viagem, ele se torna muito mais do que isso. Né? E ele tira esse olhar de policiamento da subjetividade. Quando você traz essa questão
do Freud. E aí isso é um grande desafio, não sei como é para vocês. Eu sou da época do rádio, né? Acho que tem muita gente aqui que é da época do rádio. Nós, para termos, quem é da época do rádio, para nós termos certeza de que nós estávamos escutando, nós precisávamos ajustar a sintonia certinho para não haver ruído, né? Para a gente escutar bem a voz lá do locutor, bonitinho. Então, foi esse ajuste que o Juliano foi tendo ao longo da sua trajetória. Então, obrigado aí por você ter trazido essa observação, porque quando você cita a hermenêutica, de fato, se nós pegarmos o Juliano Moreira hoje, vamos trazer o Juliano Moreira agora para o outro ponto. Se o Juliano Moreira olhasse para o campo educacional que nós temos no nosso território hoje, o que o Juliano Moreira diria? Aqui aqui nós temos professores aqui, tem aqui a Mônica, minha amiga lá do Rio Grande do Sul, né? Estou com meu amigo de infância aqui, o Márcio Barbosa, que a gente foi criado juntos. Prazer ter você aqui, meu amigo. Tem aqui a Cíntia, tem a Jéssica, que é aqui do Rio de Janeiro, que eu conheço, é psicanalista também. Como vocês imaginam o olhar do Juliano para a educação hoje? Alguém se arrisca? Gente, podem ficar à vontade. É a moda da casa. Eu havia falado com a Gi, eu falei assim, Gi, olha, isso vai dar o que falar, hein? Porque trazer dessa forma é um processo bem reflexivo, né? Mas eu gosto dessas coisas, quem me conhece sabe que eu não tenho problema nenhum para lidar com o tema nevrálgico e para fazer perguntas. Afinal de contas, um psicanalista, ele escuta e faz perguntas. Ô, Marcelo, eu vou fazer uma amarração aqui, que eu nem sei se é pertinente. Claro, passa. Mas pensando aí na educação, no Juliano, eu não sei se exatamente, talvez meu conhecimento não chegue tão perto de entender qual foi a real influência do Albert Einstein, como esse branco que aparece na história do Juliano, e que, segundo algumas fontes, seria quem, obviamente, eu estou aqui falando desse lugar colonizado, então Sim. ele teria dado a referência, quando ele deixa de atender um encontro estadista para estar com o Juliano, ele leva o Juliano, ele busca o Juliano e ele fala do Juliano com muita ênfase e reconhecendo a genialidade dele nisso que ele vem fazer nesse hospital. E aí eu estou tentando fazer essa amarração, pensando também que o Juliano chega em um hospital que foi ali estabelecido para os corpos dissidentes, Sim. que estão ali em situação precária, e o Juliano chega para dar a esses corpos a subjetividade, sair do lugar desse coletivo e, então, agora a subjetividade. Muito bem, caminhamos para o nosso tempo. Eu fico aqui indagando e talvez refletindo, e não tenho uma resposta, talvez eu tenha mais perguntas, o quanto nós temos brilhantes psicanalistas. Vamos falar de psicanalistas? Vamos falar de brilhantes psicanalistas que
talvez chegue em algum lugar se tiver uma anuência de uma branquitude antes, se tiver essa anuência. Aí, pensando em educação, não sei se nós estamos muito distantes daquilo que o Juliano viveu, se nós trouxermos para a nossa época, porque Juliano foi apadrinhado por um barão. Os corpos dissidentes hoje, que têm a possibilidade de estar numa universidade, são apadrinhados pelo Estado, pelas cotas, a possibilidade. E veja, eu estou fazendo uma construção aqui, jogando no seu colo. Sim, a gente... Estou fazendo... Então, me parece que, por isso que eu disse, talvez ele imaginasse assim, estou numa terapia de vidas passadas. Não é possível, eu já vi esse filme. Eu já vi esse filme, deixa eu procurar minha esposa, ela deve estar por aqui, né? Esse lugar me é conhecido. Porque me parece que a gente sai de um lugar lá, nem tão distante assim, mas caminhamos com muita tecnologia, mas chegamos de forma coletiva e como Estado e como corpos políticos num lugar muito parecido. Acho que Juliano, se é aí para opinar, acho que Juliano olharia para um lugar muito parecido com aquele que ele encontrou naquele momento. E agora você pode falar o que você quiser. Não, eu gostei muito da construção que você fez, e aí vamos pensar. E aí, deixando bem claro, tá? Aí vai uma provocação, uma pergunta. Você tem cotas na universidade, tá certo? E eu estou pegando o que você falou. Exato. Aqui, por conta do recorte dele na contemporaneidade. O que você pensa fazendo esse exercício? O Juliano Moreira. E aqui tem gente da educação. Ele iria pensar em cota para a universidade primeiro, ou ele iria pensar sobre uma educação de base forte para que esse indivíduo chegue na universidade? Se ele tivesse a possibilidade, ele pensaria na educação. Mas se ele chega no nosso tempo, ele já pega uma educação deteriorada. Não, exatamente, mas aí eu estou trazendo ele para hoje. Você pega ele hoje. Aí você tem, eu não sei como isso funciona nos estados em que vocês estão. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos aprovação automática, aluno de 8ª série que não consegue interpretar um texto. Aí agora, no ensino médio, você tem o direito de não passar pelo processo de reprovação em 5 disciplinas. Quem é esse sujeito que chega na universidade? Será que o Juliano não pensaria, primeiro vamos consertar a educação de base com a mesma velocidade, ao mesmo tempo? Eu acho que o pensamento dele seria, Marcelo, o que me ocorre olhando para o nosso tempo é o que fariam com o Juliano. Sim, fariam o que fizeram, que se você pegar a LDBE de 1996, que hoje virou uma hidra, aí você percebe alunos sem aula, seja no ensino fundamental, no médio e nas universidades, tá certo? Essa LDBE, ela se transformou numa hidra. Aí vamos para a psicanálise? Vamos fazer exercício aqui. Que, de repente, muita gente não gosta desse exercício. Mas vamos para a pergunta, uma das perguntas do vovô Freud. Qual é a sua responsabilidade na queixa que você apresenta? Marcelo, você está jogando na conta do professor? Sei, estou perguntando. O aluno está se queixando, o professor está se queixando.
Qual é a responsabilidade de cada um nisso? E aí, eu estou pegando a experiência, tá? Eu estou respondendo tudo pelo olhar que está nas impressões de uma viagem ao Japão. Qual a responsabilidade? Ah, de repente, meu amigo está no sindicato dos professores e eu vou votar nele porque ele é meu amigo, eu elejo lá para ficar legal, não sei o quê. Eu sou panfletário no sentido político partidário, tá certo? Porque se você pegar a estrutura educacional hoje, ela vem herança do período da ditadura militar brasileira, tá certo? Correto. Quem é da área da educação, né? Eu sou graduando em ciências sociais, eu estou afastado por conta do meu problema de saúde. Isso foi mudado. Como é que a gente resolve isso? Quem foi lá e aprovou, tá junto com essa questão de ser a favor dessa LDBE ter se transformado numa hidra por conta de questão panfletária, político-partidária. Então, o psicanalista não trabalha com a responsabilização? Qual a responsabilidade de cada um de nós, professores, dentro desse campo? Porque eu ainda não estou formado, estou me formando, mas eu tenho uma responsabilidade ética e política na minha praxe. Eu vou ser panfletário? Ah, mas eu vou ficar arrumando desculpa aqui e ali? Não é isso que nós trabalhamos na nossa análise pessoal, nas supervisões e escutando os nossos clientes? Então, eu não estou trazendo uma verdade, só estou fazendo uma pergunta. Ele, de fato, eu acredito que ele chegaria, ele ia dizer assim, mas vem cá, vocês não vão fazer nada? Que tipo de luta que vocês estão fazendo? Dentro daquilo que vocês estão se queixando? Essa é a questão do posicionamento ético, que eu vejo, e por isso eu tenho como referência, né, o Juliano Moreira. Porque quando eu venho para o campo da saúde mental, eu venho por conta de uma questão pessoal, como eu já disse aqui, da questão da dependência química, né? E que foi um período muito doloroso, e eu começo a pesquisar. Que eu me torno terapeuta porque eu queria cuidar da minha doença. Entendeu? Porque eu estava morrendo. E alguém disse para mim assim, olha, tem uma possibilidade, talvez você tenha uma doença. Você não é um cachaceiro, você não é um maconheiro, você não é um cheirador. Talvez. E ninguém disse para mim assim, você disse. Talvez você tenha problema com substância, talvez você seja um dependente químico. E aí eu percebo nessas pessoas que me trazem a possibilidade de estudar sobre a minha doença, um posicionamento ético que é o posicionamento ético do Juliano. Porque logo no início desse meu percurso, logo no curso, eu vou fazer um curso dentro de um hospital, o Hospital do Exército, aqui no Rio de Janeiro, na Vila Militar. E a primeira figura citada é Juliano Moreira. Então, sabe, é muito esse caminho de ética. Então, eu penso que ele assumiria, como ele sempre fez, uma crítica sem ser panfletário, sem botar pano quente
em A ou B, como a Nise fez. Né? A Nise estava lá na sala com o psiquiatra, ó, vou te ensinar aqui da choque. Ensinou, mostrou, falou para ela, é só apertar o botão. Toma, deu a ela, falou, é só apertar o botão. Ela disse, eu não aperto. O Juliano tirou camisa de força e grade do Hospital dos Alienados. Quantas grades e camisas de força nós estamos colocando dentro do contexto da nossa prática? Era isso que eu ia falar, sabe, Marcelo? A gente está no momento onde a gente está internando mais pessoas, né, fazendo uma limpeza da cidade, internação compulsória, e trabalhar com lápis e tinta e subjetividade a trabalho é mais barato do que comprar remédio, né? Então a gente tem uma indústria farmacêutica gigantesca, né? Então acho que militar está cansativo, e exercitar o nosso lugar de ética, eu gosto muito dessa palavra mesmo, né? Então, gosto de quando ele vai para observar. Isso é o contrário do policiamento, né? A gente está num momento que a gente controla absolutamente tudo, e está muito difícil. Então, se um Estado autoritário, ele prende pessoas, né? Ele transforma pessoas em pessoas doentes, algumas vão para prisões, outras vão para manicômios, e outras, como nós, vão consumir medicamentos legalizados na farmácia, outros vão tomar um álcool, e ninguém escapa do McDonald's, do açúcar, da Coca-Cola, alguma substância como saída vai mal relacionada, né? Isso que faz o uso não adequado, é a relação que se estabelece com determinada coisa. E eu acho que a gente vive tempos muito difíceis, não que aqueles fossem fáceis, mas hoje a gente tem mais informação para articular e para escolher continuar fazendo errado, né? A gente já viu o nazismo, a gente já viu o fascismo, a gente já viu que não deu certo, e a gente continua fazendo, né? Nós, porque fazemos parte disso aí, e estou aqui indo contra. Então, adoro quando tem com bem-estar, né? Porque se fosse para ser com bem-estar, a gente não estava aqui falando de psicanálise. Porque você imagine Juliano Moreira hoje, e o Juliano Moreira atravessou a sua trajetória, foi atravessada por vários presidentes, tá? De várias questões de pensamentos políticos diferentes. Já pensou? Vamos tentar fazer um exercício? Juliano Moreira, diante de uma televisão, sendo alguém do campo da saúde mental, escutando, assistindo uma propaganda de Bet. Vocês já perceberam o que se diz no final? A aposta não é investimento. Isso está no Ministério da Fazenda. Isso devia estar no Ministério da Saúde. A aposta pode causar transtorno mental. Pode gerar compulsão. Aos primeiros sintomas, procure um médico. Mas num país que a gente escuta assim, a gente vê uma propaganda de droga legalizada, né? E aí você escuta assim, porque é isso. Se persistir o sintoma, você procura um médico. De repente você vai ali só tampona, de repente alguma coisa até grave. É esse Juliano, lá daquela época, que eu estou tentando trazer para a gente pensar o campo da saúde mental, como ele é tão amplo e como ele é importante, e como nós, psicanalistas, estamos olhando para isso. Que tipo de discurso a gente está adotando? Por quê? O Freud não deixou de ser um homem político. Se nós lermos o Mal-Estar na Civilização ou na Cultura, né? Nossa, você quer mais política do que aquilo?
né? Ele está fazendo duras críticas ali às situações que ele olha no entorno. E aí eu gosto de estar nesse lugar que a Ana falou. Sabe por quê? Porque eu escolhi o campo das ciências sociais. E aí eu quero trazer para vocês que eu disse que eu parti de 2 pontos, né? Eu parti de 2 pontos. Desse papo, desse relato desse paciente e do Impressões de Viagem ao Japão. E aí agora aqui, eu vou colocar para vocês aqui. Sabe quem é o paciente? Vocês têm uma ideia? Quem sabe, por favor, mas quem sabe quem é esse paciente? Alguém teve curiosidade? Vocês sabem quem é esse paciente que falou tão bem de Juliano Moreira? Eu vou colocar aqui um trecho. Um trecho. Ele falou muito bem do Juliano, né? Aí ele falou assim: ai, a literatura ou me mata ou me dá o que eu peço dela. Dessa vez não me fizeram baldear a varanda, nem outro serviço, já tinha pago o tributo. Fui para o pátio após o doutor Adalto, mas bem depressa, fui chamado à varanda de novo. Sentei-me ao lado de um preto moço, tipo completo do espécime mais humilde da nossa sociedade. Vestia umas calças que me ficavam pelas canelas, uma camisa cujas mangas me ficavam por 2/3 do antebraço e calçava uns chinelos muito sujos, que tinha descoberto lá no porão da varanda. Eu tinha que ser examinado pelo Henrique Roxo. Há uns 4 anos nós nos conhecemos. E ele é bem curioso, parece inteligente, estudioso, honesto, mas não sei por que não simpatizo com ele. Ele me parece desses médicos brasileiros imbuídos de um ar de certeza da sua arte, desdenhando inteiramente de toda outra atividade intelectual que não a sua, e pouco capaz de examinar o fato por si só. Acho muito livresco, pouco interessado em descobrir, em levantar um pouco o véu do mistério. Que mistério! Que há na especialidade que professa. Lê os livros da Europa, dos Estados Unidos, talvez, mas não lê a natureza. Não tenho por ele antipatia, mas nada me atrai a ele. Pergunto pelo meu pai, né? Ele perguntou-me pelo meu pai, dei informação, depois disse-lhe que tinha sido posto ali pelo meu irmão, que tinha fé na onipotência da ciência e a crendice do hospício. Creio que ele não gostou. Talvez esteja acontecendo isso aqui. Acompanhávamos uma espécie de interno. Tinha uma cara bovina. Tanto lá como aqui no hospício, os internos evitam conversar com os doentes. Os internos são os responsáveis pelo espaço. E aí ele coloca morgue. O que é morgue? É arrogância? É soberba? Superioridade? Ou é o regulamento? No tempo do meu pai não era assim. E desde que eles descobrissem um doente, em nossa casa se aproximavam e conversavam. Decididamente, a mocidade acadêmica de que fiz parte cada vez fica mais presunçosa e oca. Vocês sabem quem era o paciente de Juliano Moreira, gente? Esse rapaz aqui, Lima Barreto, um homem preto, mestiço, alcoólatra, tido como louco, talvez Marcelo Alves da vida, imerso na sua doença, capturado. E o interessante, e aí, olha a capacidade do Juliano escutar.
ele escuta a crítica. Ele escuta a crítica. Isso está escrito no livro Diários de um Hospício, que ele é dividido em 2 partes. Isso que eu acabei de ler para vocês está logo no início. Né? Ele está falando de uma comunidade acadêmica, o Lima Barreto. Ele não está generalizando, mas ele está dizendo a comunidade acadêmica ficou presunçosa e oca. Isso ele está dizendo o quê? Perdeu a capacidade de pensar, de lidar com esse real, de olhar com afeto. E um detalhe, esse paciente, Lima Barreto, ele morre em decorrência que ele sofre uma tragédia, né? O pai tem um surto psicótico. Ele é obrigado a assumir a casa. Ele trabalhava numa escola politécnica, que era o caminho. Esse paciente tenta, por 3 vezes, ser aceito pela Academia Brasileira de Letras, fundada pelo Machado de Assis. Ele 2 vezes foi rejeitado, na terceira ele mesmo retirou-se, como quem diz, fiquem vocês com isso aí. Então, quando eu trago a minha fala, que eu trago essas reflexões, eu tô olhando justamente para esse tipo de paciente em que hoje tem sido muito esquecido. Eu percebo isso, inclusive por alguns psicanalistas que não querem lidar com essa questão de entender que o Freud sempre falou. A psicanálise não é a solução para tudo. Então, você precisa ter um pouco de conhecimento. A gente tem aí a Elizabeth Rudinesco, que ela fala, olha, nós teremos aqueles pacientes que, de fato, irão precisar de medicação. Nós temos esses pacientes. E nós temos que estar sempre nesse processo, que é esse processo e aí no campo da educação, quem é da educação há mais tempo do que eu, sabe disso, o Pierre Bourdieu vai falar da importância dessa autoatualização, que é o que nós, psicanalistas, fazemos. Ontem a Gil falou sobre o Winnicott, hoje nós estamos falando de psicanálise num contexto histórico de quem é esse personagem, de quem é esse psicanalista, porque existem já pessoas que não consideram, que foi o que a Gil falou. Pouco se ouve falar no Juliano Moreira. Pouco se ouve. Você quase não escuta psicanalista falar em Juliano Moreira. Por que será? Conveniência? Racismo? Aí eu vou para Neuza Santos. Eu vou no 1 a 1. Eu preciso ter responsabilidade. Eu não posso botar que todos os psicanalistas que não querem citar, não estudam Juliano Moreira é por racismo? Essas são as implicações. Eu não posso dizer, porque, de repente, é porque se eu olhar, não parte dali. Você não fez essa viagem, você não fez essa travessia histórica da coisa a partir da sua própria vivência, do seu próprio, né, do seu processo analítico. E aí nós vamos entrando nessa linha de tipo assim, não, eu só vou por aqui.
Às vezes as pessoas me perguntam, Marcelo, quanto tempo você pensa dessa forma? Bom, começo a pensar dessa forma a partir da minha história, quando eu começo a ter entendimento do que estava acontecendo comigo. E aí, como eu sou de periferia, aqui no Rio de Janeiro, quando eu vou para o campo da psicanálise, aí eu, caraca, como é que faz? Como é que é essa coisa do território? Bom, eu já tinha uma experiência, criado família tradicional brasileira, católica, apostólica romana, com o pé no candomblé, na umbanda, no samba, essa coisa toda. Como é que eu começo a estruturar isso na minha prática? Aí eu vou primeiro para a experiência de Freud com as clínicas públicas, porque no pós-guerra não vira tudo um território arrasado e abandonado num primeiro momento. Então é tudo periferia, né? Como diz o Chicó, o João Grilo, não tem preto, não tem branco, não tem pobre, não tem rico, tá todo mundo na mesma miséria, né? Pô, tem clínica pública. E no Brasil, como é que é essa experiência? Essa experiência você tem um longo e vasto trabalho do Jorge Broid e da Emília Broid, que começa essa escuta do território não inventando nada, eles só foram para a teoria, só foram lá pegar o Otto Fênix, o Reich, o Freud, nessa escola de Frankfurt. Opa, vamos partir daqui. Então, trazer a Juliana Moreira hoje, a intenção é desse processo reflexivo, de não para colocá-lo como um totem, mas a ideia é trazê-lo para um local histórico em que tenha havido um apagamento de alguém que é responsável do Brasil ser pioneiro na prática psicanalítica na América. Aqui na nossa América do Sul, Central América do Sul, né? E aí é isso, gente. Marcelo, maravilha, assim, eu vou trazer uma outra citação dele, que eu acho que é a que mais me marca nesse contexto. Eu gosto de falar do Lima quando eu estou no módulo de psicose, e ele diz assim: de mim para mim, tenho a certeza de que não sou louco, mas, devido ao álcool, misturado com toda espécie de desgostos e dificuldades, de quando em quando, eu me desespero e perco a cabeça. E aí, essa fala dele me chama muita atenção, porque ele traz a substância e traz o atravessamento da cultura e da sociedade. Então, ele tem, devido ao álcool, tem uma substância. Devido ao álcool, misturado com toda a espécie de desgostos e dificuldades. Que aí eu acho que é isso que você está trazendo para nós, que quando eu tenho um paciente numa adicção, eu não estou ouvindo uma substância, eu estou ouvindo uma subjetividade, tem uma história, tem todo Exatamente. uma Maravilha. situação. E quando ele fala isso, se nós estivermos com a nossa escuta bem atenta, ele não está reproduzindo. E olha que ele está falando antes do Freud ter escrito, tá? Ele está falando antes do Freud ter escrito Mostrar a Cultura. Ele está trazendo um recorte, né? Por isso que o Freud diz, né, que antes dele, os poetas, os artistas, ele já trazia o inconsciente, ele só encontrou um método para poder acessar.
Então, ele está trazendo um recorte de um mal-estar dentro dessa cultura, a ponto que ele tem uma frase também muito interessante, que para mim é uma das frases mais, se não a mais famosa dele, ele diz assim: o Brasil não tem povo. Isso são palavras do Lima. O Brasil tem um público. E aí, será que nós estamos preparados para escutar um psicanalista que passou por essas experiências, estar no nosso meio e trazer essas provocações para nós? De forma subjetiva, nos implicando dentro da nossa praxis para, tipo assim, caramba, peraí. E aí não está se dizendo que o psicanalista que está trazendo está certo ou errado, não. Ele tá trazendo um recorte, por isso que eu disse, tem um ponto de partida. Um paciente, que eu não disse quem era de início, não disse quem era, justamente para provocar isso. Veio junto com esse paciente porque ele tinha o problema do alcoolismo. E eu trago parte da minha história com outras substâncias. Olha só. Fazendo implicações, as mesmas que ele fazia, né? Porque o livro Diário de um Hospício, você tem duas partes dele. Que a primeira é real, ele está falando, ali é ele que está falando. E na segunda parte ele traz o alter ego dele ali, que é a parte mais ficcional do livro. Então eu trouxe a primeira parte. Então como é que a gente está lidando, e numa sociedade que está se tornando cada vez mais adoecida, né? Que tem esse mal-estar, como é que o que a gente pode tirar do Juliano Moreira para colocar na nossa prática, na nossa escuta, dentro da nossa clínica? Para quê? Não é para ser amado, para ser adorado, porque o Contar do Caligares vai dizer: se você está querendo isso enquanto psicanalista, você está no lugar errado. Abandona a psicanálise e vai viver de outra coisa. Isso não sou eu que estou dizendo, não, tá, gente? Mas eu penso exatamente, eu corroboro com essa ideia dele. Se a gente quer ser, vou ficar aqui comportadinho, quero ser adorado, então a psicanálise não é um campo para gente. Quem não conhece essa fala do Contardo, é só adquirir esse livro aqui, ó, Cartas a um Jovem Terapeuta, para se ter uma ideia, se ter certeza se de fato você quer estar na psicanálise, quer ser adorado. Mas se torna importante, penso eu, que você tenha, não para te colocar no lugar de totem, mas que possam indicar o seu trabalho. Dizer: olha, eu fui atendida por fulano ou por fulano, olha, eu vou te indicar esse profissional aqui porque funcionou para mim. Né? É o sujeito que está lá e escuta. Vocês viram a propaganda que o Lima faz do Juliano? Que coisa espetacular. Mas ele não era louco, gente? Espera aí, louco consegue articular? Tem cognição para tal? Percebe? Então, essa foi a ideia que eu trouxe para a gente aqui. E é isso. Quero agradecer por vocês, porque já está chegando no final aí, né, Gil? Eu quero agradecer muito vocês que ficaram aqui.
e dizer que foi um prazer. Foi muito, muito bom estar com vocês. A intenção era trazer a reflexão exatamente desse jeito. Porque o silêncio também diz muita coisa. Que bacana, Marcelo. Eu acho que se eu aqui, né, a minha reflexão seria trazendo o Juliano nesse sentido de Juliano encontra no hospital pessoas amarradas, contidas numa situação terrível, terrível. E aí ouvindo, né, o Lima diz assim que ele queria ser visto como sujeito e não como aquele tanto de diagnósticos que ele tinha, ele só queria ser visto como sujeito. Talvez a reflexão, e para mim chega essa reflexão de olhar para esse paciente sem esses diagnósticos, essa subjetividade, esse sujeito, esse indivíduo, ele chega enquanto sujeito com as suas dores, com a sua estrada, mas trazendo também um enriquecimento. Eu acho que esse é um ponto legal que eu pego aí da sua fala, que o analista aprende muito com o analisando, ou com o cliente, ou com o paciente, enfim, com esse sujeito, aprende-se muito. Aprende-se muito. Porque ele traz um recorte de vida. Como você traz? Você trouxe hoje o quê? Você compartilhou conhecimento, você compartilhou experiência. Então, o caminho que você fez, sem dúvida nenhuma, que você enriqueceu a vida dos psicanalistas por onde você passou. Então, acho que esse recorte de nós olharmos também para esse lugar de que nós aprendemos, né? Saímos desse lugar de suposto saber. E aí, para encerrar, Gi, só um minuto, desculpa te cortar. Aí, olha o que, dentro do relato do Lima, eu gosto dessa coisa de lidar com tá? Aí, quando ele é conduzido dentro do hospício, ele diz assim, chamou-me o Bragantino e levou-me pelos corredores e pátio até o hospício propriamente. Aí, olha a descrição que ele faz do local. Aí é que percebi que ficava aí onde? Na seção, na de indigente. Aquela em que a imagem do que a desgraça pode sobre a vida dos homens é formidável. Olha o que ele está dizendo. Esse local dá para você ver o que a vida vai fazer com os homens. Aí ele diz assim, ó, o mobiliário, o vestuário das camas, as camas, tudo é de uma pobreza sem par, sem fazer, olha aqui, olha que interessante, sem fazer monopólio. Os loucos são da proveniência mais diversa, originando-se, em geral, das camadas mais pobres da nossa gente pobre. E aí ele diz que são imigrantes italianos, portugueses e outros mais exóticos. Ele está dentro de uma linguagem da época. São os negros roceiros que teimam em dormir pelos desvãos da janela sobre uma esteira esmolambada e uma manta sórdida. São copeiros, cocheiros, moços de cavalariça, trabalhadores braçais. No meio disto, muitos com educação, mas que a falta de recursos e proteção atira naquela guina social, naquele guina social. E esse é o ambiente em que esse psicanalista, porque eu não coloco o Juliano só como psiquiatra, não. Porque se ele aplica a psicanálise ali, e acredito, penso eu, de forma ética, ele não mistura uma coisa com a outra, mas a escuta dele é completamente de um psicanalista dentro desse território aqui, em que é descrito pelo Lima. Você viu a quantidade de público que ele viu ali?
Então, ele bota que tinha preto, tinha branco, tinha italiano, tinha português, tinha tudo ali. Mas ele diz, é aqui que a desgraça acontece. Então, para mim, o grande mérito do Juliano é ser esse homem que consegue escutar e perceber esse espaço. Nós precisaremos de outro encontro. Faremos. Marcelo, gratidão, meu querido. Eu que agradeço. Gratidão, gratidão. Eu agradeço muito a você. Meu reconhecimento, minha admiração pelo conhecimento, pela forma como você transmite, por compartilhar, por se colocar nesse lugar, por vir compartilhar conosco. Gratidão, querido. Gratidão mesmo. A todos que estiveram conosco também. Gente, obrigada mais uma vez. Até a próxima. Voltaremos. Não nos deixem. Beijo, gente. Valeu, gente. Obrigado, Um meu abraço. amor. Tchau, tchau. Beijo. Valeu. Boa noite, beijo, tchau.